Ó, pessoal, saiu essa reportagem aqui no Valor Econômico, que eu confesso pra vocês que eu tenho uma certa dúvida disso daqui, certo? Que teve uma reunião lá no Palácio do Alvorada no final do ano passado, logo após o segundo turno, né? O Bolsonaro chamou lá os comandantes das três forças, né? O comandante da Aeronáutica, o comandante do Exército, o comandante da Marinha, para falar sobre a tal da minuta golpista aí que o Felipe Martins, o assessor dele, segundo a delação premiada do Mauro Cid, o Felipe Martins teria entregue essa minuta golpista ao Bolsonaro e logo em seguida o Bolsonaro chamou os militares para uma reunião no Palácio da Alvorada, para saber a viabilidade desse plano de golpe, tá? E aí o Valor Econômico solta essa daqui, né, ó. Na reunião em que Garnier aderiu ao golpe, o comandante do exército ameaçou prender Bolsonaro, né? Pode ser verdade, mas também pode não ser, tá? E aqui não estou falando aqui especificamente, não estou colocando em dúvida a credibilidade aqui da jornalista, no caso, né? Mas é meio estranho isso daqui, tá? A jornalista fazendo o trabalho dela, né? De fazer reportagem e tal. Não vou aqui também criticar um colega de imprensa, né? Jamais, a não ser que ele faça uma besteira muito grande, que é inevitável. Mas eu tenho uma certa dúvida de que realmente teve um ali que, né? Mas enfim, vamos aqui ler para a gente entender melhor. A delação do tenente-coronel Mauro Cid jogou luz sobre o personagem que melhor ilustra a cooptação promovida pelo ex-presidente Bolsonaro nas Forças Armadas. Quando foi alçado ao comando da Marinha, o almirante Garnier nunca havia comandado nenhuma das duas esquadras da Marinha, a do Rio e da Bahia. Já havia passado pelo comando do 2º Distrito Naval, que fica em Salvador, mas pelas esquadras, cujo comando sempre foi uma pré-condição informal. Não, né? Foi assim, já devedor do presidente da República, que ele assumiu o posto. É interessante, né? O Almir Garnier nunca teve um papel de destaque na Marinha, nunca teve um papel de comando de destaque na Marinha. E até onde a gente sabe, o Garnier não é muito bem visto pelos colegas de farda, justamente porque ele nunca conseguiu se destacar, né? Parece que ele sempre foi um militar medíocre, né? E talvez que por isso ele foi nomeado pelo Bolsonaro, né? A gente sabe que quando um militar medíocre é nomeado pelo presidente para comandar uma força, ele automaticamente já fica com uma dívida com o presidente, né? Que é o caso aqui do Garnier. Ó, foi assim, já devedor do presidente da República que ele assumiu o posto. Jair Bolsonaro bancara sua indicação a despeito de ele não integrar o topo da lista. É que nem aquela história, né? O Bolsonaro, durante o governo dele, fez algumas nomeações nomeações que eu diria duvidosas, né? No sentido profissional mesmo, né? Ele nomeou o Procurador-Geral da República sem passar pela lista tríplice. Nomeou alguns reitores de universidades também sem passar pela lista tríplice, né? Então a gente via ali um verdadeiro aparelhamento dos órgãos de Estado pelo Bolsonaro. E olha que ele sempre dizia, né, na campanha que era o PT que aparelhava as instituições, papá. Mas quem aparelhou as instituições colocando seus apadrinhados no comando de órgãos públicos foi o Bolsonaro, né? Mas continuando aqui, ó, para demonstrar lealdade, em 2021, protagonizou um exercício extemporâneo dos fuzileiros navais em Formosa, Goiás. Goiás nem sequer tem mar, né? Mas fez lá um exercício dos fuzileiros navais. Fica imaginando que este exercício, no caso em Goiás, né, era para ter acontecido onde? Numa lagoa. E finalmente em 2022 virou conselheiro de Bolsonaro. Então, olha só, um cara medíocre, que nunca teve destaque, mas virou conselheiro do presidente da República. Faz jus ao nível do chefe de Estado, né? Porque se o chefe de Estado é abaixo do medíocre, o medíocre veio do médio, o Bolsonaro sempre teve conselheiros medíocres. O ex-presidente ligava para ele em toda encruzilhada que se via no governo. Garnier havia chegado onde jamais imaginara. Então a gente percebe aqui claramente que o Bolsonaro pegava sempre os servidores mais medíocres, não porque ele acreditava e tal, não, mas porque ele queria cooptá-los. Porque, como eu disse, quando o presidente da República nomeia alguém medíocre para um cargo de destaque, automaticamente esse servidor já fica com uma dívida política, né? É uma forma de cooptação, mesmo,
né? Por isso, quando o ex-presidente, naquela noite de 24 de novembro, em reunião com o comando das 3 forças no Palácio do Alvorada, perguntou se os comandantes estariam fechados com ele na contestação ao resultado das eleições, no caso aqui, né, gente? Garnier foi o único a responder de bate-pronto que sim. Então, olha só o nível aqui da gravidade. Bolsonaro palpita um almirante para ele assumir o comando da Marinha. E como esse almirante tinha uma dívida política com o Bolsonaro, então esse almirante ficou ali de bate-pronto, de acordo com o golpe de Estado. E eu volto aqui a defender que o Garnier, no mínimo, seja chamado a depor na CPMI do golpe, porque ele está envolvido nisso daqui, indiretamente. Vocês não acham? Precisa... A CPMI do golpe precisa desde já convocar este senhor, este golpista, para depor. Que de um certo modo ele é responsável também pelo que aconteceu no 8 de janeiro. Tudo isso daqui ajudou a alimentar o 8 de janeiro. O brigadeiro Carlos Batista da Aeronáutica ficou calado. Mas é aquele silêncio que a gente fica em dúvida, né? Ficou calado por consentimento ou ficou calado por medo de enfrentar o presidente? Fica a dúvida. Por isso que em alguns pontos aqui dessa reportagem eu fico com algumas dúvidas. Tá? Já o general Freire Gomes. Tá aqui, ó. O brigadeiro Carlos Batista da Aeronáutica ficou calado. E quem enfrentou o presidente foi o comandante do Exército, o general Freire Gomes. É nessa parte que eu fico um pouco em dúvida também, tá, gente? Direito meu. Ele não apenas disse a Bolsonaro que o exército não compactuava com um golpe, como afirmou a queima-roupa. Se o senhor for em frente com isso, seria obrigado a prendê-los. Então, segundo a reportagem, o general Freire Gomes disse exatamente isso daqui. Se o senhor for em frente com isso, serei obrigado a prendê-lo. Foi isso que o Freire Gomes, segundo aqui relata a reportagem do Valor Econômico, disse para o Bolsonaro. Mas será que disse mesmo? Será que realmente disse mesmo? Não é exatamente porque setores das Forças Armadas não tenham querido dar o golpe, é porque não havia condições de fazê-lo. Tem esse ponto, gente, também, né? Aí o José Múcio, que é o ministro da Defesa, ele disse que a democracia tem que agradecer os militares. Que os militares salvaram a democracia, aquele papo furado todo. Quer dizer que agora eu tenho que agradecer o assaltante porque ele não me esfaqueou quando ele veio assaltar a minha casa? Não faz sentido, né, gente? Não faz nenhum sentido. Isso que o José Múcio, ministro da Defesa do Lula, falou ontem em coletiva de imprensa. Que os militares salvaram a democracia. Eu não devo nada aos militares. Vocês não devem nada aos militares, até porque os militares são nossos funcionários. Somos nós que pagamos os salários dos militares, somos nós que pagamos a formação dos militares. Então é eles que nos devem obediência e não o oposto. São eles que nos devem a sobrevivência e não o oposto. Freire Gomes sabia que os comandantes do Sul, Fernando Soares, do Sudeste, Tomás Paiva, do Leste, André Novaes, do Nordeste, Richard Nunes, não apoiariam. Além disso, os americanos, civis e militares já haviam dado fartas demonstrações de que não apoiariam um golpe de Estado. 6 comitivas desembarcaram no Brasil ao longo de 2022 com esta missão. E a informação que a gente tem, gente, é que os americanos ameaçaram cortar a parceria militar que eles têm com as nossas Forças Armadas. Uma parceria de longa data. Então, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, as Forças Armadas brasileiras e estadunidenses têm um acordo, por exemplo, de intercâmbio. Por exemplo, dando aqui um exemplo bem rasteiro. Militares estadunidenses vêm para cá, militares brasileiros vão para lá para estudar, eles também vêm para vêm para cá para aprender coisas, então tem essa troca, né? Por exemplo, e inúmeras outras parcerias. Então, pelo que nós entendemos aqui, o golpe só não saiu do papel porque os americanos não deixaram. Isso é muito grave também. Então, isso é suficiente para a gente enxergar
que os nossos militares não são comprometidos com democracia, como tentou dizer o José Múcio. O golpe só não deu certo porque os Estados Unidos não embarcaram na trama golpista do Bolsonaro e da cúpula militar. Ponto. É fato. E o que é que nós precisamos cobrar? Nós precisamos cobrar punição. Já foi um erro nosso não ter punido os militares pela ditadura militar. Será que nós vamos cometer o mesmo erro de não punir esses militares que tentaram golpear a nossa democracia? Se isso acontecer de novo, a história vai se repetir lá na frente como farsa. Um amigo que esteve com Garnier um mês depois desta reunião, numa sala da Marinha, já o encontrou a paisana com a barba por fazer, indisposto a participar da cerimônia de transmissão do cargo. Será melhor para a Marinha, para o novo comandante e para você, disse sem sucesso ao almirante. Este amigo fez chegar a informação ao ministro José Múcio, já escolhido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, para comandar o Ministério da Defesa. Múcio tentou convencer Garnier a transmitir o cargo e tampouco teve sucesso. Os dois se encontrariam durante o almoço na casa do novo comandante da Marinha, Marcos Olsen, já sob o novo governo. Então Garnier se recusou a passar o cargo dele para o Marcos Olsen, o que na minha opinião seria Garnier teria que, no mínimo, né, ter sido enquadrado por desobediência a um superior, né, chefe de Estado no caso, ao próprio ministro da Defesa, e teria que responder um processo administrativo e até mesmo ser expulso. Porque os nossos militares acham que eles são seres de outro mundo, que eles podem desobedecer até o chefe de Estado, um chefe de Estado democrata. Porque parece que eles só obedecem presidentes, militares, ditadores. A partir daí, Garnier começou a ter uns problemas de saúde e a pedir a amigos que lhe sugerissem um advogado. O almirante de fato vai precisar de um, porque se esta delação do coronel Cid for confirmada, estaria sujeito a pelo menos 2 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. E a justiça militar, no limite, pode lhe tirar a patente. Essas são as limitações, né, gente, terríveis. Ainda que venha a perder a titularidade do soldo de almirante da reserva, o recurso passaria a ser depositado na conta de sua esposa. E aí a gente vê, por exemplo, né, que muitas figuras da direita adoram atacar os direitos dos trabalhadores, né, aquele trabalhador que recebe o seu salário mínimo, seus 2 salários mínimos, suado e tudo mais. Mas sobre isso daqui todo mundo fica calado, né? Porque, por exemplo, se o Garnier deixar de receber o soldo, que iria receber era a esposa. Isso é um escárnio. Coronel Cid, em sua delação, aparentemente escolheu virar seus holofotes para Garnier. Mas há um outro almirante 4 estrelas que tinha sala no Palácio do Planalto, como assessor direto do presidente, o almirante Flávio Rocha, que era titular da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Com o fim do governo Bolsonaro, foi reincorporado ao alto comando da Marinha, né? Aí ele não quis responder a reportagem aqui do Valor Econômico. Está aí, gente. Aqui é o quinteto golpista, né? Segundo a reportagem, o general Freire Gomes impediu o Bolsonaro de dar um golpe. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o mais provável é que o golpe não tenha acontecido porque os americanos não deixaram. Não deram apoio, melhor dizendo, né? Porque se os Estados Unidos tivessem apoiado, podem ter certeza que hoje estaríamos vivendo sob uma ditadura. Disso não tenho dúvidas. Mas, é como eu falei aqui, CPMI do golpe precisa convocar o Garnier para depor. Porque, volto a repetir, Garnier indiretamente colaborou com os atos terroristas do 8 de janeiro.